Vamos fazer a leitura do Salmo todos juntos, do primeiro ao último versículo. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele como cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, pelos seus atos com hinos de louvor. Rendei de graças e bendizei o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Irmãos, esse Salmo 100, ele nos traz algumas lições importantes para nós cristãos, né? Ele começa se dirigindo a todos os habitantes da terra, ou seja, ele não escolhe uma nação, um povo, uma cor, a todos, né? E esse salmo também, no versículo 3, ele deixa bem claro que a escolha é de Deus, né? Ele nos fez, né? Nos fez povo seu, rebanho do seu pastoreio. E ainda, irmãos, que seja ele quem escolhe, o convite é universal, é para todos. Esse salmo também detalha 5 pontos da maneira que devemos adorar, né? Está no versículo 1, 2 e 4, né? Nós devemos adorá-lo com júbilo, com alegria, cantando, agradecendo e com louvor. Só uma ressalva aqui, louvor não é a mesma coisa que cantar. Nós podemos simplesmente louvar sem cantar. Podemos também cantar para não estar louvando. Então, essa diferença. Nós temos que cantar louvando, agradecendo a Deus, elogiando a Deus. Podemos ver também no versículo 5 3 razões para a nossa adoração. Nós devemos adorar porque Ele é bom. Nós devemos adorar a Deus porque seu amor dura para sempre e porque Ele é fiel, ou seja, Ele cumpre com as suas promessas. Amém, irmão? Então, nós podemos ter motivos para adorar ao Senhor e estão centrados única e exclusivamente nele, né? Nós, seres humanos, nós homens, nós achamos que adoramos a Deus por aquilo que nós fazemos para Ele. Não, pelo que Ele faz para nós, pelo que Ele nos representa. Nós vemos hoje, né, uma época que tantos cristãos, tantas igrejas, né, estão tirando Deus do centro da sua vida, né, trazendo para diante do altar do Senhor um fogo estranho, vamos dizer assim, né, pregando um evangelho antropocêntrico, onde o homem está no centro das atenções, né, um evangelho falso, mentiroso, onde se prega a prosperidade, riqueza, saúde, deixando Deus nesse segundo plano, né? Esse salmo, ele nos lembra bem de quem está no controle, Deus, nosso Deus, o Criador. Amém, irmãos? Vamos estar nos elevando a Deus com uma oração de louvor, agradecimento pela nossa vida, por tudo que Deus nos representa. Pedir para o presbítero César, nos elevando a Deus essa oração.
Deus, nós queremos te adorar e louvar o teu nome, reconhecendo a tua graça, a tua misericórdia em nossas vidas. Nesta noite, ó Deus, nos alegramos por estarmos na tua casa, lugar onde nós podemos adorar ao Senhor, podemos expressar a nossa alegria em estar em comunhão com os outros, em adoração ao teu nome. Nós também rendemos graças, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos deu vida, o Senhor nos colocou aqui nesse lugar para ser testemunho do Senhor aqui nesta terra. Ó Deus, nós nesta noite queremos levar a Ti o nosso louvor, o nosso maior, nosso sincero louvor ao Senhor. Que a nossa oração possa sair, ó Deus, deste lugar e chegar até o Teu trono, Senhor, com um aroma suave diante do Senhor. Receba nesta noite, Senhor, o nosso louvor e a nossa oração, porque o Senhor é muito digno de ser adorado e de ser louvado. Em nome de Jesus. Amém. Porque a minha vida
que somos. Né? Em Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Vamos à presença de Deus, né? Peça a Ele que traga essa memória que você tenha feito que não agradou. Peça perdão. Depois da posição, eu pedi para a minha esposa Valéria, que esteja levando a Deus de confissão de pecados. Pode ser abandonado. Talvez você seja um cristão que nem sempre fala a verdade. Às vezes pode ser um cristão que às vezes oculta alguma coisa, né, que não deve ser ocultado. Sabemos que Deus conhece o seu coração. Em Gênesis 4:7 diz: o pecado jaz à porta, sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Há pecados que você pode falar: não, eu não quero isso para a minha vida. Jesus fala para você: não faça mais isso, não minta, não roube, não blasfeme, não fale mal dos outros. Coisa que a gente consegue abandonar na nossa vida. Examinemos, pois. Amém? Amém. O louvor vai estar dirigindo o nosso louvor. Vamos ficar de pé, irmãos? Tem uma música que eu gosto bastante de cantar. Se a luz acabar, a gente continua cantando. Fala assim: se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir. Esse é o nosso maior ministério. Nós estamos aqui para servir ao Senhor e trabalhar no seu ministério, seja com os nossos dons, com os nossos talentos. Foi para isso que Deus nos preparou. Que a gente possa se alegrar dos nossos ministérios, que a gente canta, que a gente cuida da igreja, que a gente administra as finanças da igreja, que a gente se alegre das coisas que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Amém? Esse primeiro cântico, quem estiver preparado, traga seus discos na frente. A gente sabe que é para a honra e glória do nosso Senhor. Então, se você nos visita essa noite, não fica constrangido, porque sabemos que é obrigação nossa para cuidar da casa do Senhor. Amém? Vamos nos alegrar. E se a energia
Senhor abra as portas do céu e abençoe as nossas vidas, ó Pai, de acordo com a sua vontade, ó Pai. Por isso nós te louvamos e te agradecemos pelos dízimos e ofertas em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha. E o que nos separava de Deus acabou. O Verbo se fez homem, se viveu entre nós, e o véu se rasgou, a luz em nós brilhou, e hoje nós somos livres para adorar o Senhor. Amém? Vamos expressar essa liberdade, porque somos livres para adorar. Não interessa o que a gente viveu, o que a gente passou, interessa que o Senhor nos escolheu, que somos adoradores em verdade, em espírito, e que Ele possa receber o nosso louvor. Amém?
gente não precisa mais andar nas trevas. E um novo dia se faz, e um novo tempo se faz. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, e um novo tempo o Senhor nos traz. Muitas vezes a gente não entende o porquê daquilo. Por que será que eu tenho que passar por essas dificuldades? Por que será que eu tive que andar por aquele caminho? Mas a fé, meu querido, te mostra que as coisas do Senhor são claras e elas se revelam nas nossas vidas. Amém?
é uma coisa fácil de se fazer, e Ele já provou para nós que queremos. E quantas vezes o nosso coração fica angustiado, longe da vontade de Deus, e a gente pensa: quanto tempo se passou, Senhor, e eu estou aqui na tua casa, e eu não sinto mais aquele arder no meu coração, aquela vontade de estar junto, de estar levando a palavra. Mas não interessa como está a tua disposição. Se você quer estar debaixo da vontade de Deus, Deus faz arder e renova as misericórdias dele a cada dia. Por isso nós não podemos perder essa vontade do Senhor, porque por mais que nós ficamos cansados diante de tanto tempo na igreja, dos ministérios, cada dia ele renova e algo novo acontece. Amém? importa a nossa vontade, em que o Senhor muda os nossos corações.
que é puro, ó Pai, porque é verdadeiro, porque o Senhor olhou para nós, ó Pai, com misericórdia, nos tirou do lamaçal, ó Pai, e nos trouxe vida, ó Pai, uma nova e verdadeira vida, ó Pai. Obrigado, ó Pai, pelo teu amor, ó Pai. Abençoe a vida da tua igreja, ó Pai. Nos proteja, ó Pai, de todo o mal, ó Pai. Confiamos em Ti, ó Pai, estamos alegres, ó Pai, por estarmos, temos o privilégio, ó Pai, de ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Vamos lá com o sacerdote. Pediram aos irmãos que se atentassem aos avisos do boletim. Queria destacar um aqui que é uma convocação para amanhã, às 19h30, para todos os presbíteros, diáconos, líderes e supervisores de células. Amanhã, às 19h30, reunião aqui no templo, com o presbítero Cleber Pessoa. Ele vai estar falando de um projeto Macedônia, fiz a construção de templos e casas pastorais. Se não seja aqui amanhã, para saber mais a respeito. Né? O pastor Galdino se encontra hoje, ele foi convidado para pegar um acampamento em Machado. O presbítero César está carregado hoje de nos trazer a palavra. Vamos estar orando mais uma vez. Mas Deus, diante da presença, nós colocamos ali o presbítero Sérgio, teu servo, prepara o coração dele, Pai. Que sair da boca dele, seja dirigido por Ti. Possamos, ó Deus, ouvir e entender a Tua palavra para nossas vidas hoje, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Nós não temos visitantes pela primeira vez, mas todos que estão aqui já vieram, continuam sendo bem-vindos. Juntos vamos estar buscando ler, conhecer mais a palavra do Senhor. Irmãos, nesse momento, eu queria que, embora nós cantamos em pé bastante tempo, vamos ficar sentados mesmo, fiquem tranquilos, mas nós vamos orar. Momento de intercessão, momento de nós estarmos falando com Deus, intercedendo por nossos irmãos, pessoas que nós conhecemos, que estão enfermas, pessoas que estão precisando de amparo, consolo, irmãos nossos, por todos eles que nós temos buscado conhecer. A irmã da Raquel pode se internar ainda, nós estaremos continuando orando por ela. A irmã da Kelly, como ela está recuperando, graças a Deus. Algum pedido de intercessão mais, o nosso gostaria de colocar também. Rosângela, sim. Vamos fechar nossos olhos, nós vamos estar nesse momento orando, clamando a Deus. E ore à vontade. Se quiser falar com Deus nesse momento juntamente conosco, fique à vontade, porque é um momento de interceder, de clamar a Deus esse cuidado, essa bênção, essa paz que somente Ele pode nos dar. Vamos orar então. Senhor amado, Deus amado, Senhor, nós estamos aqui louvando, bendizendo, gratos a Deus pelo Teu cuidado sobre nós, e como Teus filhos, Teus servos, ó Deus, não temos outra postura senão buscar adorar, louvar e agradecer o Teu nome em todo o tempo, ó Deus. Mas assim como o Senhor nos ama, o Senhor, Pai, derrama do Teu poder sobre nós também, Pai, pedimos que esse amor, que esse poder seja derramado, ó Deus, sobre a vida daqueles que precisam, ó Deus amado, de cura, precisam, ó Deus amado, de restauração, especialmente, ó Pai, de conforto, em momentos difíceis em que nossos familiares, ó Pai, passam, Deus, por enfermidades, passam, Pai, por dificuldades. Ó Pai, nós clamamos a Ti, temos pedido a Deus, pela Águida, mãe da Raquel, Senhor, que o Senhor, Pai, tem estado todo o tempo com ela. Nós pedimos em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua misericórdia, ó Pai, continue sendo manifesta
Esteja, Pai, confortando Raquel, ó Deus, esteja, Pai, cuidando, Pai, da vida da sua mãe. Em nome de Jesus. Queremos dar graças também, ó Deus, pela vida da Evanilda, Deus, o Senhor tem cuidado dela também, tem ouvido também as orações, ó Pai, e como ela está se restabelecendo já, e mostra também que a tua mão, ó Pai, está conduzindo nessa direção. Nós te louvamos e te bendizemos. Oramos pela vida da Rosângela também, Senhor, que se faz necessitada, ó Pai, da tua graça, da tua misericórdia. Clamamos e entregamos mais uma vez nas tuas mãos a sua vida. E, Senhor, por todos aqueles a quem nós podemos abençoar com a nossa oração, ó Pai, que a tua mão poderosa esteja, Pai, tocando nessas vidas, esteja, Pai, trazendo mudança de vida, não só física, mas especialmente espiritual. Que todos possam estar vendo, Pai, da tua graça, da tua misericórdia, conhecendo que só o Senhor é Deus e todo o poder te pertence. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Irmãos, nossas Bíblias vão ser abertas lá na carta de Paulo aos Gálatas. Nós vimos os irmãos abram suas Bíblias, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, nós leremos os primeiros 5 versículos. As crianças hoje não irão descer, nós estamos temendo aí a mudança de tempo, então para não ter muito transtorno, as crianças ficam conosco no tempo. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 1 ao 7. Vamos aqui encontrar. A palavra de Deus diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Até. Irmãos, esse texto, essa carta, foi escrita pelo apóstolo Paulo em um momento bem especial da vida dele, em que está havendo uma grande discussão nessa época de irmãos, de cristãos que são judeus e que estão discutindo que nessa região, para ser um verdadeiro cristão, era importante também ser circuncidado, ou seja, era importante que se passasse pelo ritual de iniciação dos judeus. Esses homens eram chamados de judaizantes, cristãos judaizantes. Ou seja, eram pessoas que conheciam, reconheciam de Jesus Cristo, mas não abriam mão da tradição, da cultura que possuíam, e entendiam inclusive que as demais pessoas que se convertessem a Cristo também tinham que passar pelo processo anterior de judaização, que era fazer o procedimento da circuncisão nos homens, e assim toda a família deles se tornariam judeus, né? Propriamente. E Paulo surge nesse momento, nessa carta. É curioso que eu vi um comentário que eu observei também, que essa carta não começa com uma saudação amigável, como as outras cartas, nem termina com bênção, como as outras cartas. Paulo, na verdade, está um pouco bravo com as pessoas dessa região. A propósito, a carta aos Gálatas, a Galácia não era uma cidade, era uma região. A Galácia, na verdade, era uma região que hoje nós estamos localizando no mapa, que corresponde à Turquia, ou seja, a Ásia Menor na época. Vou pedir para ser projetado aqui. Então, se vamos localizar geograficamente, a parte do norte da África, ali na verdade não pertence à África,
é uma parte da Ásia e um pedacinho da Europa. Ali nós temos a Turquia. E esse onde corresponde à Turquia é uma região que tem várias cidades que na época era conhecida como a região da Galácia. Então a carta era endereçada aos Gálatas. Não se sabe exatamente se eram as pessoas que eram moradoras daquela região, nativas, nascidas naquela região, ou as pessoas apenas das cidades que envolviam aquela região como um todo. Aí algumas paisagens do que existe lá na Turquia, que provavelmente à época já existisse, alguma coisa assim. Uma região muito bonita, diferente. Mas, vendo essas regiões, vendo esses lugares, lógico, não há apenas ruínas, há também uma cidade, uma cultura moderna lá. É um país que mais de 90%, talvez 98%, 99%, né, são da religião islâmica, do Islã. Então, mas há cristãos, há judeus, há protestantes, enfim, há uma minoria, mas existe também. Eles são um país que se declara democrático nesse sentido religioso, mas com uma maioria islâmica, a tendência é que todas as normas sejam direcionadas para seguir essa religião lá. Mas como nós vimos aqui, né, a região do fim, ela foi interessada nessa carta de Paulo, que estava muito bravo com os cristãos de lá. Porque foi anunciado o Evangelho, várias cidades lá na região receberam o Evangelho de Cristo, começaram a se organizar, começaram a ter a sua prática de culto. Né? Algumas cidades conhecidas da época, Antioquia, da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, eram cidades onde existiam igrejas que foram organizadas, né, no cristianismo, ou seja, de acordo com a palavra do Evangelho de Jesus. Mas enfim, isso que estava acontecendo na época causou bastante preocupação de Paulo, porque o Evangelho de Cristo, como nós lemos nos primeiros versículos, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Era o que Paulo inicia nesse capítulo, falando com os habitantes, os cristãos da época que moravam naquela região, na Galácia. Ele fala, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então o conflito não é de complicado a gente entender. As pessoas estavam recebendo o Evangelho, estavam ouvindo falar da libertação de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo estavam sendo conduzidas a uma verdadeira prisão da lei judaica. Então não era uma coisa muito fácil de ser tratada para os cristãos, especialmente os apóstolos. Inclusive Paulo é colocado em dúvida realmente se ele realmente era um representante da fé cristã. Porque ao princípio ele era judeu, ele também era romano, ele era fariseu, ou seja, ele tinha tudo o que a lei judaica determinava que tivesse. Agora ele fala de uma nova fé, uma nova forma de adorar a Deus de uma maneira mais atual, de uma maneira mais vibrante. Mas as pessoas daquela região estavam sendo levadas a retroagir, a retornar ao que existia antes de Jesus Cristo. Então Paulo ele fala com os irmãos lá, naquela região, naquela época, mas interessante como que ele fala com o povo daquela época, que pode ser aproveitado muito para nós, na nossa época. Paulo ele diz aqui, permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Nós já sabemos que em Cristo nós somos libertos da escravidão, das trevas. Sem Cristo não há vida. Sem Cristo não há vida. Nós somos criaturas de Deus, como todas as criaturas que há na terra, criaturas animadas, com vida, plantas, animais, e criaturas sem vida, que nós entendemos sem vida, pedra, né? Terra, mas com Cristo, com o Espírito Santo dentro de nós somos uma criatura diferenciada. Nós somos agora diferentes das demais criaturas de Deus. Mesmo entre os homens sem Deus, os homens sem Cristo, os homens sem o Espírito Santo dentro de si, nada mais são do que criaturas de Deus, com quem nós inclusive interagimos bastante, mas são criaturas de Deus.
E uma vez conhecendo a Cristo, uma vez conhecendo do amor de Deus, da transformação de Deus, uma vez que nós conhecemos de onde nós viemos, nós cantamos aqui sobre o vir do paraíso, né? Ter deixado também o paraíso. Nós viemos do amor de Deus, Ele nos ama. Por mais que a gente desfaça dele, Ele nos ama, nos criou para ficar próximos dele. Mas o que Ele fez de nós foi tirar esse jugo da escravidão, essa falta de sentido ou falta de conhecimento para onde nós vamos e quem nós somos e de onde nós viemos. As perguntas fundamentais. Ele nos respondeu, Ele nos criou, Ele está conosco e vai nos levar junto dele. Nós continuamos aqui na direção dele, não há outro caminho mais, glória a Deus. Mas sabendo disso, nós cantamos também, o nosso Deus é um Deus que tudo é possível. Aquilo que é limitado, difícil para nós, para Deus não é difícil, para Deus é possível. E se nós sabemos que para Deus é possível qualquer coisa, nós não podemos mais ficar temendo o que vai acontecer, temendo se os nossos sonhos não acontecem como nós queremos. Porque Ele sabe os nossos sonhos, Ele sabe os nossos desejos, Ele sabe as nossas aflições, nossos medos, nossas fraquezas, porque Ele nos fez. Cada célula nossa, cada pedacinho da gente, em qualquer época da nossa vida, Deus está conosco, nos conhece. Nós nascemos não por acaso, ninguém nasceu por acaso, nenhum de nós aqui, nenhum de nós nasceu por acaso. Se todos, a maioria, quem sabe, fruto de um amor, de um relacionamento, de um desejo, de um sonho, amém? De repente não foi assim com algum de nós, não foi por acaso mesmo assim, foi sob o cuidado de Deus ainda assim. Agora Paulo diz aos irmãos da Galácia aqui: permanecei firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Ele está falando justamente sobre essa questão. Porque se você já conhece o amor de Cristo, você sabe que o Deus, o nosso Deus, é o Deus do impossível. Porque você reclama ou lamenta o medo, o desconhecimento, ou seja, porque você ainda teme o que é possível ser feito por Deus. Tudo é possível para Deus, tudo. Cabe a nós buscar conhecer a vontade de Deus. Aí fica mais confortável na nossa vida, conhecer a vontade de Deus. Porque aí todas as ações, todos os acontecimentos vão estar dentro do plano, da lógica, da vontade de Deus. E aí nós vamos compreender um pouco mais do porquê. Normalmente na hora não. Normalmente a emoção que nos é levada em determinadas situações de alegria, de euforia, de tristeza, de mágoa, de dor. Muitas vezes a emoção nos tira a razão. Nós não temos, talvez nesse momento tão extremo, a oportunidade de pensarmos na vontade de Deus. Mas ela está sendo realizada, com certeza. E Paulo fala aos irmãos dizendo isso: vocês já conhecem a luz, por que procurar a escuridão, se nós já conhecemos a luz? Que é o que estava acontecendo aqui. Os irmãos estavam sendo trazidos a eles a luz, que é Cristo, que é a libertação de todo jugo, de todo peso, de todos os rituais, de todas as coisas que separavam, na verdade, o homem de Deus. Hoje nós temos tantas coisas que nos separam de Deus, tantos rituais sociais, e às vezes, inclusive eclesiásticos da igreja, que em vez de nos aproximar de Deus, nos afastam de Deus. Quando nós não conseguimos pensar na nossa vida como elementos servos, como agentes de Deus nessa terra, talvez tudo que nós fizermos acabe sendo em vão. Trabalhar demais, o preocupar demais, né? Ou a ociosidade extrema também, o descuido, o descaso com as pessoas à nossa volta. Isso na verdade nos afasta da vontade de Deus, nos afasta do plano de Deus. Paulo está dizendo justamente isso. Vocês já conheceram a luz que liberta de todas essas coisas. Vocês já foram libertos do consumismo. Vocês já foram libertos, né, das relações próprias. Vocês já foram libertos da mentira, do peso da mentira, da força da mentira.
Você já foi liberto de tudo isso? Nós já fomos libertos de tudo isso. Porque nós já conhecemos que há vida em Jesus Cristo. Há vida em Deus. E sem Jesus Cristo, sem Deus, sem o Espírito Santo agindo dentro de nós, não há vida. Há só as outras coisas. Só a aflição, só a angústia, só a dor, só o desespero. Aí, até o que é possível para os homens é impossível para essa pessoa, para quem não tem Deus. Porque ele não tem um elemento essencial que agrada a Deus, que é a fé. Sem a fé, não é possível agradar a Deus. Fé, em Hebreus temos conceitos de fé muito bons, muito práticos. Eu costumo afunilar isso de uma maneira mais simples para mim, de que fé é a nossa intimidade com Deus. Fé é o quanto eu conheço Deus. Se eu não conheço Deus, não tenho fé. Fé não é nós temos o desejo que as coisas deem certo. Porque nós podemos desejar coisa ruim e ter fé, ou seja, desejar que a coisa ruim aconteça. Então isso não é fé em Deus. Mas intimidade com Deus, fé em Deus é conhecer a vontade dele. Aí nós podemos ter essa mágica de entender até o futuro, de prever até o futuro. Ou seja, eu tenho um sonho, eu tenho um desejo, eu tenho um plano, e eu vou buscar pela fé, pela intimidade com Deus, se isso que passou pela minha mente, pelo meu coração, está realmente na mente e no coração de Deus. Se isso for confirmado na minha mente e no meu coração, que é a vontade de Deus, adivinha, vai acontecer. Ou Deus inclusive diz, confirma, não vai ser assim, não vai acontecer. Então a minha fé me permite conhecer o que vai acontecer na minha vida, na vida das pessoas em volta. Não é adivinhação, porque a Bíblia diz que os adivinhadores não entrarão no reino dos céus. Então adivinhar as coisas como sorte ou como um anúncio que não vem de Deus, não é coisa de Deus, então não é agradável a Deus. Mas saber o que vai acontecer de acordo com a vontade dele, isso sim, é conhecer a verdade, é se aproximar de Deus, é ter fé, é exercitar essa fé. E Paulo fala isso, versículo 6, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, ou seja, nem você fazer parte do grupo, cumprir certinho os rituais, ir no horário do culto, na escola dominical, orar direitinho, ler a Bíblia, porque nós não vamos circuncidar ninguém hoje aqui, no Ocidente, na nossa cidade, na nossa igreja. Mas nós temos as nossas regras de circuncisão. Aqui ele está dizendo, nem a circuncisão, nem fazendo tudo certinho, de acordo com o que todo mundo faz, e nem dizendo que tudo está errado, a incircuncisão, não fazer nada do que os outros fazem, isso não tem valor algum. Mas a fé que atua pelo amor, isso tem valor. Conhecer a vontade de Deus e fazer de acordo com a vontade de Deus, e esperar na vontade de Deus, isso tem valor. Então Paulo está dizendo aos irmãos da Galácia aqui, de que não se pode se afastar, não se deve afastar do que tem sido aprendido, do que tem sido ensinado sobre Jesus Cristo. Ele liberta de todo jugo, de todo ritual que não é agradável a Deus, de tudo aquilo que traz peso, ao invés de trazer leveza, libertação, paz. Ele está dizendo aqui que a fé atuada na vida, agindo na vida da pessoa de maneira constante, isso tem valor. É isso que se deve buscar, não preencher os protocolos apenas. Nós temos papéis na nossa sociedade, nós temos que cumprir com eles. Nós temos função social, nem a terra no Brasil, né? A terra no Brasil tem função social. Se alguém não usar por muito tempo, alguém vai lá e usa e toma o uso do capião. É assim que funciona no Brasil. Mas, em outros países também. Mas, nós temos uma função social. Nós temos que fazer alguma coisa na sociedade para contribuir para a sociedade que nós vivemos. Por isso que a maioria de nós, não todos, a maioria trabalha. A gente presta um serviço a alguém. Quando a gente produz alguma coisa, fabrica alguma coisa, não faz alguma coisa para resolver um problema, uma necessidade de alguém, nós temos um papel na sociedade. E todos nós não temos um grau de importância na sociedade.
E o nosso papel de cristãos é, dentro desses papéis sociais, é nunca deixar de ser cristão. Em momento nenhum deixar de ser cristão. Se eu sou músico, como o Caio, eu tenho que fazer uma música boa, tocar bem. E também analisar tudo que toca e canta, né? A gente falou essa semana sobre isso. Mas cada um de nós aqui, nas nossas atividades, nós temos um papel diante da sociedade para mostrar que nós, como cristãos, podemos contribuir. Por isso que o nosso trabalho, até voluntário, tem que ser bem feito, não pode ser de qualquer jeito, não. Porque nós somos representantes de quem? De Cristo, embaixadores de Cristo. Imagina um representante do Deus Todo-Poderoso fazer as coisas meia boca. Feio. Se ser cristão é ser assim mais ou menos, não é tão importante, tão interessante, não é tão transformador ser cristão, então. Paulo ainda fala uma última coisa, versículo 7. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Ele está dizendo para os irmãos aqui que nós conhecemos a verdade. Chegou a nós a luz de Cristo. Chegou a nós a nova vida que nós passamos a ter. Nós passamos a viver de verdade. E ouvimos e oramos e concordamos, dissemos amém, aleluia, glória. E estávamos indo bem. Ele diz que vós corrieis bem. Vocês estavam caminhando na direção certa. Mas ele diz o seguinte, em seguida ele pergunta: quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Se nós já conhecemos a luz, descobrimos que somos libertos do mundo, não temos mais barreiras, fronteiras, o limite da vida é a morte. Há uma frase que diz, né, que a morte inicia-se com o nascimento. Não dá para morrer sem nascer primeiro. E a partir daí o organismo começa a crescer, desenvolver, aumenta e começa o envelhecimento. Interessante, né? Desde que nasce, surge, o processo de envelhecimento é instantâneo, ele é automático. Aquilo que está se desenvolvendo, crescendo, já está gerando uma perda, uma degradação. É instantâneo. Então, a morte é o limite da vida para todos nós, todos. E esse é o maior medo da nossa vida para todos nós. O que vai acontecer depois que eu for? O que vai acontecer depois que alguém próximo de mim se for? Isso, irmãos, é inevitável, é um medo de todos nós. Mas em Cristo Jesus nós sabemos que há vida todo o tempo. A vida não termina para nós. A vida não termina com Deus. A vida começou com Deus, na verdade. Sem Deus, realmente, a vida não existe. Com Deus, ela é eterna. E ele está dizendo aqui, vocês corriam bem, vocês sabiam disso, vocês acreditavam nisso, vocês proclamavam isso, viviam desse jeito. Crentes na vida eterna, crentes na vida junto de Deus. Não depois da morte, mas desde agora, já junto de Deus. Mas ele diz aqui, quem que impediu vocês de continuarem a obedecer a verdade? Quem que fez vocês pararem de acreditar? Quem levou vocês a não ver mais a luz de Cristo? Quem trouxe a dúvida no coração e o medo voltou ao seu coração? Quem fez isso? Quem trouxe essa sombra para poder trazer distância, tristeza, dor e cansaço novamente? De repente, num determinado momento, nós paramos de sonhar, nós paramos de desejar aquelas coisas boas, tanto para nós quanto as pessoas em nossa volta. Hoje nós oramos pelo menos uma vez por semana, mas eu acredito que até mais. Nós oramos por aquelas pessoas que convivem com a gente, os oikos, aquelas pessoas que estão em nossa volta, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, conhecidos, colegas de escola. A gente pede que Deus toque nesses corações. A gente pede que Deus transforme essas pessoas para que elas conheçam a luz que nós conhecemos, para que elas também despertem para a vida, parem de viver por viver, parem de apenas fazer as coisas como todo mundo faz. Acorda, tem um compromisso, faz, volta, vai, dorme, acorda, tem um compromisso. Ou seja, uma vida por viver. Isso é viver por viver. Agora, nós conhecemos que em Cristo nós acordamos sempre um dia novo, um
um dia junto de Deus, um dia para cumprir a vontade de Deus. Aquele texto da grande comissão, lá em Mateus 28, que os irmãos conhecem, fala que nós somos chamados para ir e fazer discípulos. Nós somos chamados para contar essas coisas para outras pessoas, do jeito que a gente entendeu. Com um curso de teologia, pós-graduação, doutorado, ou no meu analfabetismo, mesmo sem ter sabido ler um texto, alguém leu para mim e me contou. E eu acreditei, porque eu confiei que o próprio Deus falou comigo. E ele entrou dentro do meu coração. Então, eu sendo letrado, doutorado, pós-doutorado, o analfabeto, isso não é limite para eu não discipular, não evangelizar, não falar do amor de Deus. Então, irmãos, quando nós vemos o desespero aqui do irmão Paulo, do apóstolo Paulo, em falar com esses irmãos lá na Galácia, a chateação, a tristeza do seu coração, ainda assim, embora ele não comece com saudações, nem termine com bênção essa carta, porque ele realmente está muito preocupado com esses irmãos, ele está exortando aqui, ele está motivando os irmãos aqui, realmente. Irmãos, vocês já conhecem o caminho, não desviem dele, não esmoreçam, não parem a caminhada. Mesmo que alguém tenha dito para vocês, é tão difícil, não tem jeito, isso tudo talvez não leve a nada. Isso não é verdade, a verdade é Cristo. Sim. Ele está dizendo ainda assim: vocês não vos submetais de novo ao jugo da escravidão, continuem firmes, perseverem. Para finalizar, irmãos, e é verdade, para finalizar, com a fé em Cristo, nós vamos poder enxergar o mundo de uma maneira que aqueles que não têm Deus no coração, nós vamos conseguir enxergar de maneira diferente. O mundo tem regras próprias e cada vez se transforma para pior. Irmãos, podem observar tudo o que acontece, a gente vê um pouco na televisão, na internet, nos jornais, no boca a boca. A gente vê mudanças no mundo muito ruins. Eu tenho visto mudanças muito ruins. A gente vê as influências negativas na educação dos filhos. A gente vê a influência negativa no relacionamento das pessoas. A moral, os conceitos, os valores estão sendo modificados, deturpados. E eles estão ficando muito distantes do que Deus orienta, do que Deus ensina, da verdade. Muito distantes. Então chega um momento que as pessoas vão se perguntar: mas em quem eu vou acreditar? Onde vai estar a verdade? As coisas mudam, tudo agora é relativo, depende do ponto de vista que se vê, depende da maneira que se vê. Com os olhos da fé, irmãos, com os olhos de Jesus Cristo, é o que Deus nos orienta. Nós temos que olhar para esse mundo como um mundo que precisa de luz. Não é a nossa época que é pior, a nossa época é muito difícil, o que nós estamos vivendo nela. Mas sempre foi assim, sempre foi difícil. Quando nós vemos o povo de Deus lá no deserto, Moisés tirando aquele povo do Egito, o povo era escravo, trabalhava para morrer ou até morrer. O povo lá vivia apenas para isso: trabalhar, comer, dormir, trabalhar, comer, dormir enquanto vivo. Era isso a vida no Egito. Havia um Deus, sempre houve Deus junto deles, tanto que levantou um homem para tirar aquele povo todo de lá. Mesmo assim, com um milagre acontecendo, com uma transformação imensa acontecendo, o povo ainda assim lamentou a ação de Deus na vida deles. O povo ainda falou: poxa, era tão bom lá no Egito. A gente pode rir hoje dessa coisa absurda, né? Se fosse eu, imagina que ia ver desse jeito. Não, hoje acontece da mesma forma. As pessoas sofrem, vivem em sofrimento, vivem em escravidão, mas já acostumaram com a escravidão. E os olhos de Cristo nos permitem ver a escravidão das pessoas. E os olhos de Cristo nos ajudam a ter amor, a ter misericórdia, a desejar que as pessoas sejam libertas dessa escravidão. A que elas conheçam a luz e não se afastem mais dela. A que elas enxerguem tenham esses olhos de fé como nós temos. Que elas também não se deixem abater, não percam seus sonhos, não deixem de sonhar, de desejar, de aspirar às coisas boas que vêm de Deus. E sonhar em Deus não é só o livramento das dores, dos males, que
Realmente nele nós vamos confiar todos os nossos anseios. Mas mesmo nas lutas, nas dificuldades, nossos olhos de fé têm que permitir que nós enxerguemos Deus presente conosco, nos ajudar a passar pelo deserto. Se antes podia ter alguma coisa que aliviava um pouco as dificuldades, muitas outras dificuldades existiam. Nossos olhos de fé precisam ajudar a enxergar as pessoas que caminham à nossa volta, que estão à nossa volta, que podem não conhecer esse Deus maravilhoso ainda e estar sofrendo, como todos que não conhecem Deus sofrem. Quem não conhece a Deus sofre muito, porque existe um vazio na sua vida que não está preenchido. Existe a ilustração de que dentro de nós fosse feito um raio-x espiritual. Aquele que não tem Jesus Cristo, o Espírito Santo dentro de si, haveria um buraco, haveria um vazio, um pedaço faltando. Nossos olhos de Cristo seriam esse raio-x tentando ver as pessoas se elas têm um buraco faltando ainda ser preenchido ou não. Se elas não têm esse espaço preenchido na sua vida, só pode ser preenchido por Deus. E nós já sabemos disso, nós já temos isso em nós. Muitas vezes nós lemos e falamos que o Espírito de Deus transborde da nossa vida. E é justamente esse momento em que nós temos a oportunidade de ajudar a trazer luz e preencher esse espaço nas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Deus é tão perfeito, que quando Ele manda que nós preguemos o Evangelho, Ele fala que vai pregar para toda criatura. Porque se nós soubéssemos quem era salvo, quem é filho dele, quem não é, a gente já separaria aqui mesmo. A gente exercitaria toda a maldade do nosso coração com um senso de justiça. Vamos pregar só para quem interessa. Então Deus falou, não, prega para todos, ama a todos, cuida de todos, não faça distinção, porque todos são Deus, todos são minhas criaturas, eu criei todos, eu os amo a todos, mas levem a minha palavra, preguem o Evangelho, façam discípulos, cuidem das pessoas. Os irmãos da Galácia estavam se afastando disso. Paulo ficou muito preocupado com isso, muito bravo com isso, e ele colocou essas exortações nessa carta para que os irmãos não se afastassem de Jesus Cristo, não se afastassem da luz, eles permanecessem firmes naquilo que tinham aprendido sobre a vida eterna, sobre Deus. Amém? Que Deus esteja nos abençoando e permita que nós, de maneira nenhuma, paremos a caminhada, desanimemos a caminhada, desistamos da caminhada, e mais, nós possamos ajudar outras pessoas a caminhar na direção de Deus. Amém? Amém. Pedir que os irmãos se coloquem em pé, nós vamos orar. Em seguida estaremos dentro da bênção. Amado Deus e Senhor, nós viemos aqui à Tua casa para Te louvar, para Te adorar. E Senhor, lendo a Tua palavra, Deus, percebemos que temos que estar todo o tempo, Deus, em comunhão com o Senhor, porque nós somos abordados de várias formas para que a luz do Senhor que há em nós, que essa luz, ó Pai, ela deixe de brilhar. Nós não queremos, ó Pai, perder a Tua luz. Nós queremos, ó Deus, trilhar os Teus caminhos. Nós queremos, ó Pai, ter passos firmes na Tua direção, Senhor. Nós queremos, ó Deus, que os nossos sonhos, nossos desejos, ó Pai, nós queremos acreditar que eles vêm do Teu coração. Por isso nós precisamos, ó Deus, dia a dia, ter mais intimidade com o Senhor. Da nossa parte, cabe-nos, ó Deus, falar contigo constantemente. Cabe-nos, ó Deus, ler a Tua palavra constantemente. Mas clamamos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, deixe o nosso coração aberto, Deus amado, para Te receber, para Te contemplar e para Te servir, Senhor. Pedimos em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos console de toda a luta, de toda a dificuldade. E estando, ó Pai, presente junto de nós todo o tempo, Senhor, que Teu Espírito nos fortaleça para que em todas as lutas, ó Pai,
nós lembremos e tenhamos certeza que o Senhor está conosco. E o Senhor, ó Pai, tem prazer em nos abençoar e tem força, ó Deus, para nos levar a vencer todas as batalhas. Em Cristo Jesus, que nós sejamos testemunhas fiéis, ó Deus, em Ti nessa terra. Abençoa as nossas famílias, ó Deus. Abençoa os nossos parentes. Que nós sejamos luz, ó Pai, nos nossos lares, para todas as pessoas que convivem conosco. Nós sejamos luz, ó Deus, para todos aqueles que convivem conosco no trabalho. Que os nossos vizinhos, ó Pai, enxerguem Cristo nas nossas vidas, ó Deus. Que nós sejamos verdadeiros adoradores do Senhor, em espírito e em verdade, em todo lugar. Estejamos, ó Pai, tendo uma vida de culto agradável ao Senhor. Por essas coisas, ó Deus, nós oramos, nós pedimos, nós clamamos, Senhor, e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Para receber a bênção, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso amor do Pai e a sabedoria, as consolações, a força do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre o povo de Deus espalhado por sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém. Está com o Espírito Paulo na porta, palavra de Deus.